Olá, sejam bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson e hoje eu vou te mostrar como montar esse dashboard básico aqui no Excel. E olha só, eu tenho aqui uma base de dados e eu quero fazer o seguinte: criar um dashboard básico como esse aqui, onde eu posso filtrar por gênero ou nome do vendedor. Então, se eu clicar aqui em gênero feminino, veja que os dois gráficos mudam automaticamente. Se eu clicar ali no masculino, eu também consigo alterar automaticamente. Aqui nesse gráfico de pizza ele mostra o total das vendas do gênero masculino e aqui embaixo o nome de cada vendedor. E aqui nesse botão do lado esquerdo, se eu quiser analisar um vendedor específico, seja qual for, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, Joana Calil. Vou clicar nela, então veja que o gráfico muda automaticamente mostrando o gênero e o valor da venda. Se eu quiser comparar a Joana com outro vendedor, eu venho aqui, ó, nessa caixinha de seleção múltipla, dou um clique, escolho outro vendedor. Vou escolher Ivana Alvarenga. Vou clicar aqui, ó. Veja que ele está fazendo a comparação. Ele mostra automaticamente no gráfico os valores da venda de cada uma delas. Eu vou te mostrar do zero como fazer esse dashboard básico e você vai conseguir adaptar em qualquer outra base de dados que você tenha. Então presta atenção aqui na tela. Vamos fazer isso aqui do zero. Para começar, eu criei uma nova planilha do zero aqui. E a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui em qualquer célula dessa tabela, vou lá na guia inserir, lá em cima, e vou escolher essa primeira opção aqui, ó, tabela dinâmica. Vou dar um clique e escolher aqui, ó, de tabela intervalo. E aí ele vai abrir essa caixinha aqui para nós. E o que significa essa caixinha? Eu posso escolher a tabela dinâmica aqui nessa planilha existente, ou eu posso criar a tabela dinâmica em uma nova planilha. Eu vou escolher nova planilha, pressionar OK, e o Excel abre uma nova planilha com os campos para que eu crie a tabela dinâmica. Eu vou clicar aqui do lado direito em nome e vou arrastar aqui para linhas. E veja que ali do lado esquerdo o Excel criou uma coluna com o nome dos vendedores. Agora eu quero o valor de cada um deles. Então eu venho aqui do lado direito, ó, valor da venda, vou arrastar aqui para baixo em valores. Quando eu fizer isso, olha só que o Excel colocou o valor da venda de cada vendedor ali em outra coluna. Eu posso selecionar essa coluna de valores pressionando Ctrl Shift setinha para baixo. E aí eu venho aqui, ó, na guia página inicial e vou escolher essa opção aqui, ó, de moeda. E aí ele vai deixar em moeda. E agora eu vou criar um gráfico dinâmico com esses dados. Para isso é muito simples. Eu vou clicar aqui dentro dessa tabela dinâmica que eu acabei de fazer e vou lá em cima nessa guia aqui, ó, análise de tabela dinâmica. O seu pode estar analisado dependendo da sua versão do Excel. Então eu vou clicar aqui em análise de tabela dinâmica, vou escolher gráfico dinâmico, ó, essa opção aqui do lado. Cliquei aqui e eu vou escolher esse gráfico de colunas mesmo. Vou pressionar OK, veja que ele inseriu o gráfico referente a esses valores e os nomes dos vendedores. E agora eu vou clicar aqui no gráfico, pressionar Ctrl X, vou lá na minha planilha de dashboard e vou colar esse gráfico aqui, ó. Pronto, colei esse gráfico, vou arrastar aqui, beleza. Agora eu vou voltar lá na minha guia de dados e vou clicar aqui dentro da planilha em qualquer local novamente. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou lá na guia inserir, tabela dinâmica intervalo, vou pressionar OK. E agora eu quero o gênero, então vou clicar aqui em gênero, arrastar aqui para linhas e o valor da venda aqui para baixo em valores. Então perceba que eu cliquei lá em cima, segurei com o mouse e arrastei até aqui nesse quadrante. Então ele inseriu para mim o gênero e a quantidade vendida, a soma do valor vendido. Então vou selecionar esses dados aqui do valor da venda, vou lá em cima em página inicial, vou colocar aqui, ó, como moeda. Cliquei aqui em valor contábil e aí eu vou inserir também o gráfico dinâmico. Nós podemos inserir o gráfico de pizza. O gráfico de pizza é recomendado caso você tenha poucas informações para analisar. Então vou clicar aqui, vou lá em cima em análise de tabela dinâmica e vou inserir um gráfico dinâmico. Dessa vez vou escolher aqui, ó, pizza, pressionar OK e pronto. Agora eu vou clicar aqui no gráfico, Ctrl X, e vou lá na minha área e vou clicar aqui, ó, primeiro aqui fora, em alguma célula aqui fora. Por quê? Porque o meu gráfico ali está selecionado. Então se eu pressionar Ctrl V
para colar o gráfico de pizza, ele vai colar em cima desse aqui. Então vou clicar aqui fora em uma célula em branco, Ctrl V para me colar o gráfico de pizza e veja que ele trouxe aqui para mim, ó, o gráfico de pizza. Vou fechar essa janelinha aqui do lado. Então presta atenção que é bem simples. Essa é a lógica do dashboard básico para você começar a criar outros dashboards que vão ser mais avançados. Eu vou trazer outros vídeos te mostrando passo a passo de dashboards mais elaborados com muito mais efeitos, tá? Mas esse aqui é só o básico para você pegar a lógica de como fazer. Agora vem um detalhe muito importante, então presta atenção, porque isso vai fazer toda a diferença para você entender a lógica e o funcionamento dessas análises. Agora eu vou clicar aqui nesse gráfico de colunas e vou lá em cima, ó, em gráfico dinâmico análise. O seu pode estar analisar lá em cima, tá ok? E aí eu vou escolher essa opção aqui, ó, inserir segmentação de dados. Vou clicar ali e vou escolher o seguinte, ó, vou escolher nome e vou escolher também o gênero. Então basta eu marcar essas caixinhas aqui e pressionar OK. E olha o que o Excel traz pra gente. Ele trouxe aqui uma caixinha com gênero e outra com nome. Aqui eu vou clicar nessa caixinha com gênero, posicionar o meu mouse aqui, ó, nessa bolinha de baixo. Quando ele ficar com essa setinha para cima, eu clico e arrasto para ajustar o tamanho dessa caixinha aqui. Eu vou só colocar primeiro o nome aqui do lado e o gênero eu vou colocar aqui do lado direito, para ficar idêntico ao primeiro dashboard que eu te mostrei. E aí vamos ajustar aqui o gráfico, né? Vou arrastar aqui esse gráfico de coluna para baixo, vou aumentar o tamanho dele e colocar esse de pizza aqui em cima. Agora essas linhas de grade aqui, ó, no fundo do gráfico, posso clicar uma vez e veja que vai selecionar algumas bolinhas azuis aqui do lado, ó. Aí eu pressiono Delete para ele tirar essas linhas pra gente. E aqui do lado esquerdo tem essa legenda também dos valores. Eu vou clicar aqui, pressionar Delete e pronto, ele apagou ali pra gente. E agora, olha só, vou clicar aqui no gráfico e aqui do lado direito tem essa setinha de mais. Eu vou clicar nessa setinha aqui e selecionar rótulo de dados, ó. Rótulo de dados, vou dar um clique e veja que ele vai inserir lá embaixo o rótulo de dados da venda de cada vendedor pra gente. Eu vou só arrastar esse gráfico um pouco mais aqui para ele aumentar. Vou jogar o gráfico de pizza lá para cima um pouco também. Vou reduzir ele e aí aumento mais um pouquinho aqui o gráfico de coluna. Esse rótulo de dados aqui você pode clicar em algum deles, clicar com o botão direito novamente e ir lá embaixo, ó, formatar rótulo de dados. E aqui embaixo, ó, em posição de rótulo de dados, você pode escolher centro, base interna, extremidade interna ou extremidade externa. Vou escolher aqui extremidade externa, que eu acho que ficou melhor para visualizar. Vou fechar lá em cima, ó, e agora eu posso tirar as linhas de grade, essas linhas que ficam aqui no fundo do Excel. Para isso eu vou lá em cima na guia exibir e vou desmarcar essa caixinha aqui, ó, de linhas de grade. E aí vejo que o nosso dashboard básico vai tomando forma. E aí quando eu clicar lá em gênero feminino, ó, automaticamente o Excel mostra para mim lá embaixo todos os nomes dos vendedores somente femininos. Porém veja um detalhe importante, que ele não alterou o gráfico de pizza, por exemplo. E aí tem uma configuração que nós precisamos fazer aqui, que você vai aprender agora. Eu vou clicar com o botão direito nessa caixinha aqui de gênero e vou aqui, ó, essa opção conexões de relatório. E veja que tem uma caixinha aqui desmarcada. Eu vou clicar aqui, pressionar OK e a mesma coisa na outra caixinha ali, ó, conexões de relatório. E aí eu vou marcar aqui e OK. Porque quando eu clicar aqui em feminino, por exemplo, o gráfico de pizza vai mostrar somente o valor da venda feminino e lá embaixo também vai alterar automaticamente. Aqui no gráfico de pizza eu posso clicar nele, vir aqui na setinha de escolher aqui, ó, rótulo de dados, para ele mostrar o valor da venda ali pra gente. Vou escolher aqui na extremidade externa. Então veja que quando eu cliquei naquela caixinha do gênero feminino, ele está mostrando aqui no gráfico de pizza o valor total que o gênero feminino, ou seja, todas as vendedoras venderam. E aqui embaixo eu tenho os gráficos de coluna, mostrando o nome de todas as vendedoras. Se eu clicar aqui, ó, em outro, ele mostra lá no gráfico de pizza o total da venda e aqui o nome de quem é dessa
segmentação de outro. E aí, se eu clicar lá no masculino, ó, o gráfico de pizza muda automaticamente juntamente com o gráfico de coluna aqui embaixo. E aí, no gráfico masculino, eu posso selecionar, por exemplo, aqui o Eric. E aí, veja que ele está mostrando lá embaixo a coluna somente do Eric. Vamos supor que eu queira comparar o Eric com outro vendedor. Então, eu vou lá em cima naquela caixinha de seleção múltipla, vou clicar lá, vou comparar o Eric com o Carlos Alberto. Vou clicar aqui e veja que lá embaixo no gráfico ele já está alterando para mim. Vou colocar o José Cáfaro, clico lá, vou colocar o João Martins agora e automaticamente esse gráfico vai alterando. Isso pode te ajudar muito aí nas suas análises com esse dashboard super simples e fácil de fazer. Se liga nos próximos vídeos porque eu vou te mostrar como criar gráficos aí sim muito mais elaborados e dinâmicos aqui no Excel. Se você gostou da dica, deixa seu like, compartilha esse vídeo também para ajudar o canal.